por isso que o senhor Glenn está leve, livre, solto e fagueiro, dizendo, ó, não entrego. É evidente, ele certamente está seguro de que essa descoberta não se dará, que não saberemos quem são os criminosos, os operadores do crime e os mandantes, porque, obviamente, isso interessa a criminosos que estão presos na esperança de se libertarem, com munição fornecida a advogados. E, de outro lado, estão aqueles que estão sendo investigados, com a Polícia Federal nos seus calcanhares, com o Ministério Público nos seus calcanhares, e querem fulminar a Operação Lava Jato na esperança de se salvarem. Então, não há dúvida que este é um esquema orquestrado. No fundo, há uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Querem destruir a Operação Lava Jato. É só analisar os fatos e a concatenação entre eles. Os fatos que ocorrem simultaneamente. O Senado aprova uma lei de abuso de autoridade, endurecendo a legislação para limitar a ação de investigadores e julgadores. No Supremo julga-se ações de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula e colocar sob suspeição o juiz Sérgio Moro. O vazamento procura desqualificar os procuradores, que são investigadores, e o juiz, que é julgador. Ignora-se, para tanto, a legislação de combate ao crime organizado, que institui a cooperação entre as instituições públicas nacionais, estaduais e municipais, o que dá legitimidade a essa interação entre vários agentes públicos envolvidos na Operação Lava Jato, ou seja, juízes, procuradores, policiais. Essa interação é possibilitada nesta legislação de combate ao crime organizado, que instituiu também a delação premiada e as operações programadas, que exigem estratégia e, portanto, entendimento entre os vários setores envolvidos na investigação, que tem por objetivo a denúncia e depois, eventualmente, a condenação. Então, há uma organização criminosa que está sendo combatida, desbaratada, e organizou-se um puxadinho dessa organização criminosa para, ao invadir o Telegram e retirar mensagem, tentar oferecer munição escusa a advogados de defesa dos criminosos. Então, isso fica claro. Olá, pessoal, vamos começar a nossa conversa do dia, né? Muitos assuntos. Agora mesmo, ou há pouco, eu recebi informações sobre a presença do americano que reside no Brasil hoje, né, o Sr. Glenn, já ficou conhecido, bastante conhecido como Glenn, né, aquele que receptou o produto do crime e passou para a opinião pública nacional com o pretexto de ser jornalista. Então, mas nós vamos falar sobre esse assunto. Também temos assuntos importantes como a reforma da Previdência, né, que está sendo aprovada lá na Câmara. Ainda tem detalhes que não foram aprovados, né, alguns destaques que serão votados. Então, provavelmente até amanhã, a Câmara dos Deputados deve liquidar essa fatura, né, e entregar ao Senado a missão de completar o trabalho e oferecer ao país um novo modelo, um novo sistema de previdência social para a população. Na verdade, é uma reforma do sistema atual, né? Eu não gosto muito desta denominação de nova previdência, né? É a mesma previdência com a reformulação que se discutiu na Câmara nestes meses e agora se completa com a votação no plenário daquela casa. Então, esse é um assunto. O outro assunto ainda é a reforma tributária, que nós tivemos a iniciativa
nessa semana de propor o protagonismo do Senado a partir da assinatura do próprio presidente da Casa. Nós abrimos mão de ser o primeiro subscritor da proposta, tomamos a iniciativa de convidar o formulador, que é o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, para a exposição à bancada do Podemos, no Senado, mas abrimos mão do protagonismo, deixamos de ser o primeiro subscritor, portanto, o autor da proposta, para repassar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a assinatura dos líderes de todos os partidos e de mais de 60 senadores que assinaram para que a reforma tributária possa ser aprovada o mais rapidamente possível lá no Senado Federal. Então esse é outro tema, mas nós temos que começar hoje conversando sobre esse depoimento do senhor Glenn Greenwald, lá à Comissão de Justiça do Senado Federal. Você nem precisa perguntar porque eu não fui lá, eu não compareci. Eu não concordo em oferecer palanque para esse tipo de proselitismo, que tem objetivos escusos. Defendam a liberdade de imprensa, eu posso dizer isso categoricamente. Ninguém defendeu mais a liberdade de imprensa do que eu durante todos esses anos, né? Não há nenhum momento de crise em relação à imprensa que eu não defenda a liberdade de imprensa. Todos podem defender igualmente, mas eu não acredito que alguém seja defensor da liberdade de imprensa. Eu cheguei a assumir um compromisso comigo mesmo que jamais ingressaria com uma ação contra jornalista por exercitar a sua profissão, mesmo que eu fosse injustiçado, ofendido, né? E até hoje eu não ingressei, com 42 anos de mandato na política, nunca ingressei com qualquer ação contra qualquer jornalista. Isso em respeito à liberdade de imprensa. Alguns podem ser até canalhas, né? Mas na verdade nós, em respeito à liberdade de imprensa, nunca acionamos um jornalista. Bem, esse é o ponto. Então não digam que nós estamos aqui contrariando a liberdade de imprensa porque não concordamos com esse cidadão que veio expulso dos Estados Unidos, se homiziou aqui no Brasil e agora está aprontando uma grande confusão. Ele foi lá ao Senado e diz aqui, ó, Glenn diz que não vai entregar mensagens de Moro a autoridades. É coisa de país autoritário. Não cabe a ele vir aqui e dizer se o nosso país é autoritário ou não é autoritário. Na verdade, eu creio que é um deboche, né? E eu sei que tem gente que não concorda com isso, né? Mas infelizmente a irritação é inevitável, né? Porque nós temos os nossos defeitos, as nossas fragilidades, os nossos pecados, mas não precisamos que alguém venha de fora aqui para nos dar lições, né? E ainda aqui eu vi um comentário aqui, não, ele não está dando lição. Não, está sim, está pretendendo nos ensinar como devemos proceder. Desculpe, mas eu não concordo com esse comportamento, com esse cidadão não deveria ter palanque armado lá no Senado Federal. Enfim, esteve lá, não sei o que disse, não é? Está aqui, só vi essa notícia que ele disse que não vai entregar as mensagens. Ora, deveria entregar, não é? Está acusando, diz que tem coisa errada, que tem ilegalidades, que tem imoralidades, então entregue à justiça. Vá lá ao Supremo Tribunal Federal e entregue ao Supremo Tribunal Federal. Divulgue, mas entregue. Divulgue primeiro, entregue depois. Prove. Porque o pavão misterioso está aí dizendo também que há mensagens criminosas que foram recolhidas pelo pavão misterioso. Por que não acreditar então no pavão misterioso? Se tem que acreditar no Glenn, por que não acreditar no pavão misterioso? Então, se
se é fake news, as mensagens do pavão misterioso, nós não temos o mesmo direito de imaginar que essas mensagens também foram adulteradas. Enfim, responsabilidade de quem conhece o teor de um crime praticado. É ilegal o comportamento do juiz, então leve ao Supremo Tribunal Federal. Se é ilegal. É imoral, então leve ao Supremo Tribunal Federal. Por que não? Eu também tive acesso a informações sigilosas e em que era obrigado a respeitar o sigilo da fonte e não respeitei, porque eu não sou baú para depositar crimes, escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Quando eu obtive do COAF informações sobre a possibilidade de estar ocorrendo lavagem de dinheiro com recursos oriundos dos prêmios pagos pelas loterias da Caixa Econômica Federal, eu recebi as informações num envelope lacrado, escrito sigiloso, e assinei um documento responsabilizando-me pelo sigilo daquelas informações fornecidas pelo COAF. E quando eu abri e vi que tratava-se de um crime, eu fui à tribuna e denunciei. Não me importei com as consequências. Praticava-se um crime. Um cidadão ganhou mais de 500 vezes na loteria, o outro ganhou mais de 250 vezes. E por aí em diante, né? Vários outros que também ganharam de forma excessiva na loteria, de forma suspeita. É impossível alguém ganhar mais de 500 vezes na loteria. Então estava estampado à minha frente, né, um crime que eu imaginei que pudesse ser de lavagem de dinheiro. E denunciei. Obviamente se instaurou um inquérito com base na legislação aí do sigilo, instaurou-se um inquérito para apurar a responsabilidade do vazamento e eu assumi por inteiro a responsabilidade. Eu disse, olha, não precisam perder tempo, gastar papel, horas de trabalho, a Polícia Federal tem que ir atrás de bandido, não precisa perder tempo investigando quem vazou. Fui eu mesmo e assumi a responsabilidade. Enfim, eu entendi que era meu dever denunciar a possibilidade de estar ocorrendo um crime. Então, evidentemente, não houve responsabilização criminal de ninguém, não vi ninguém preso por isso, mas se interrompeu esse processo. Não soube que tenha havido, depois desta denúncia que fiz, a repetição desse fenômeno, com pessoas ganhando inúmeras vezes na loteria. Então eu fiz um bem ao país. Eu evitei que o dinheiro do crime organizado ou da corrupção na administração pública fosse lavado por intermédio de loterias da Caixa Econômica Federal. Eu cumpri o meu dever. Então é evidente que se eu fosse esse senhor Glenn, eu iria ao Supremo Tribunal Federal, está aqui o material, isso é produto de um crime, porque bisbilhotar a vida alheia, obviamente, é crime, né? Então foram lá, roubaram as mensagens, invadiram lá o endereço desses procuradores, do juiz, no Telegram, invadiram e retiraram de lá e estão usando de forma vil, porque há prestações e não se entregou a nenhuma autoridade para esclarecer a procedência, a origem. Porque se é um produto de crime, é preciso investigar o crime. E a Polícia Federal está investigando há mais de 50 dias e certamente não chegará a nenhuma conclusão, porque ao que se sabe é um esquema sofisticado tecnicamente e não deixa rastros e provavelmente não se encontrará o responsável, né?
Por isso que o senhor Glenn está leve, livre, solto e fagueiro, dizendo, ó, não entrego, não entrego. É evidente, ele certamente está seguro de que essa descoberta não se dará, que não saberemos quem são os criminosos, os operadores do crime e os mandantes, porque, obviamente, isso interessa a criminosos que estão presos na esperança de se libertarem, com munição fornecida a advogados. E, de outro lado, estão aqueles que estão sendo investigados, com a Polícia Federal nos seus calcanhares, com o Ministério Público nos seus calcanhares, e querem fulminar a Operação Lava Jato na esperança de se salvarem. Então, não há dúvida que este é um esquema orquestrado. No fundo, há uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Querem destruir a Operação Lava Jato. É só analisar os fatos e a concatenação entre eles. Os fatos que ocorrem simultaneamente. O Senado aprova uma lei de abuso de autoridade, endurecendo a legislação para limitar a ação de investigadores e julgadores. No Supremo julga-se ações de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula e colocar sob suspeição o juiz Sérgio Moro. O vazamento procura desqualificar os procuradores, que são investigadores, e o juiz, que é julgador. Ignora-se, para tanto, a legislação de combate ao crime organizado, que institui a cooperação entre as instituições públicas nacionais, estaduais e municipais, o que dá legitimidade a essa interação entre vários agentes públicos envolvidos na Operação Lava Jato, ou seja, juízes, procuradores, policiais. Essa interação é possibilitada nesta legislação de combate ao crime organizado, que instituiu também a delação premiada e as operações programadas, que exigem estratégia e, portanto, entendimento entre os vários setores envolvidos na investigação, que tem por objetivo a denúncia e depois, eventualmente, a condenação. Então, há uma organização criminosa que está sendo combatida, desbaratada, e organizou-se um puxadinho dessa organização criminosa para, ao invadir o Telegram e retirar mensagem, tentar oferecer munição escusa a advogados de defesa dos criminosos. Então, isso fica claro, isto é visível, né? Então, obviamente, nós temos que combater duramente. Eu, particularmente, eu posso confessar que houve uma imprudência, sim, em determinados diálogos, né? Mas é uma imprudência que não se constitui um pecado mortal capaz de ter prioridade em relação ao combate ao crime. Essa discussão de juridicidade, de preciosismo jurídico, não é mais importante do que o combate ao crime organizado no país. É por essa razão que a nossa posição tem sido francamente favorável à Operação Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol. Há uma conspiração tal que hoje, aos que admitem até a utilização de prova ilegítima, ilegal, né, de prova ilegal, para anulação de sentenças, não é? Anulação de decisões judiciais competentes que foram respaldadas por tribunais superiores, condenação na primeira e na segunda instância e convalidação na medida em que recursos foram interpostos
que ações que buscaram habeas corpus também foram interpostas, chegaram ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. E as provas colhidas e que deram sustentação ao julgamento na primeira e na segunda instância foram avaliadas. Portanto, nós tivemos um itinerário percorrido neste processo pelas provas apresentadas. E há aqueles que hoje defendem. Eu acredito que seja uma minoria, mas há inclusive ministros do Supremo Tribunal que já cogitou de se utilizar da forma ilegal, não é, para anulação das provas legais que culminaram com a condenação do réu. E eu quero lembrar aqui de outras 3 operações que foram anuladas a pretexto de que as provas eram ilegais. Quais foram essas operações? A Operação Factor, que foi anulada com argumentos frágeis, inconsistentes, inaceitáveis, de que as provas eram ilegais, porque utilizou-se para o grampo telefônico a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Satyagraha também, a alegação de que as provas eram ilegais, já que se utilizou também de procedimentos a partir de denúncia anônima. E depois nós tivemos as denúncias anônimas, elas não podem ser ignoradas desde que apresentem fatos consistentes, não é? Então é evidente que a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público culmina com a apresentação de fatos incríveis envolvendo partidos políticos, empresários, um esquema de corrupção monumental. E depois o Castelo de Areia, da mesma forma, a Operação Castelo de Areia. Foram 3 operações que foram anuladas com argumentos frágeis, inconsistentes e inaceitáveis. E o Ministério Público, recorrendo, não obteve sucesso também no Supremo, e essas operações foram anuladas. E plantou-se a impunidade. A impunidade derrotou a justiça. E a alegação foram de que as provas eram ilegais. E agora? Querem se valer de provas ilegais? O que farão? Considerarão as provas ilegais para anular decisões judiciais e restabelecerão as outras 3 operações? Porque aí há uma contradição. As provas ilegais não valeram naquelas operações e valerão agora? Então, essa é uma questão que nós temos que considerar e como parte desta conspiração. Esse é um assunto muito grave, é muito sério. Nós não estamos aqui falando irresponsavelmente. Nós estamos aqui trazendo uma denúncia da maior seriedade. Há sim uma conspiração que tem por objetivo acabar com a Operação Lava Jato. Não é apenas desmoralizar a Operação Lava Jato, é acabar com ela, para que aqueles que estão hoje correndo o risco de serem condenados e presos se libertem. E é evidente que a Operação Lava Jato é o fato talvez mais importante dos últimos tempos no nosso país. Veja, mais de 13 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. E eu não estou considerando aí, somando, os vários acordos de leniência que foram celebrados e que implicará numa devolução ainda maior. Até aqui, a Polícia Federal e o Ministério Público, com a participação da Justiça, essas instituições sagradas no Estado de Direito Democrático,
fizeram voltar aos cofres públicos mais de 13 bilhões de reais. Então é claro que isto é uma demonstração cabal de que o Brasil foi assaltado. E há os que querem acabar com tudo isso, passar uma borracha nisso, acabar com a Operação Lava Jato e fazer prevalecer aquele estágio de impunidade que nós vivemos no Brasil por um bom tempo.